Você sabe quais são as diferenças de First Party Data, Second Party Data e Third Party Data? Você sabe mesmo que são dados primários, dados secundários ou dados de terceiro? Como funciona isso? Instalar o Google Analytics em um site, em um app. Você está tendo dados First Party, Second Party ou Third Party? Essa dica aqui é para te ajudar a entender de forma simples e básica exatamente o que é um First Party, um Second Party e um Third Party Data. First Party Data são os nossos dados. Então, basicamente, se você acessa o site da Métricas Boss, por exemplo, o domínio da MB, e vamos supor que a gente define os cookies no seu navegador pelo próprio site da MB, beleza? Sem passar por ferramenta nem nada. Então vamos supor que a gente acessa aqui no computador o site da MB e o próprio domínio da MB vai definir cookies no seu navegador. Ao você se logar, ao você se cadastrar, ao você mexer, ao você deixar dados pra gente, esses dados eles pertencem à Métricas Boss, uma vez que você aceitou os cookies, você aceitou os termos e condições ali dentro. E agora, esses dados são dados da Métricas Boss. Isso é o que a gente chama de First Party Data, são os meus dados. Os dados que eu tenho diretamente comigo, independente de ferramenta, parceiros de negócio. O Second Party Data são os dados basicamente de informações coletadas por parceiros, empresas que vendem os dados como serviço para compartilhar ou comercializar essas informações. Então, o Second Party Data, por exemplo, pode ser aquela consulta que os cartões de crédito fazem ao Serasa, porque esse dado não é do cartão de crédito, esse dado é do Serasa e o Serasa comercializa essa informação diretamente com a operadora do cartão. E ela vai lá, dá um check no seu score para poder te aprovar ou não. Nesse caso aqui, os dados são second party. São os dados do Serasa que comercializam para essas operadoras de cartão, por exemplo. Já o third party data são os dados de terceiro. São as informações que são fornecidas para a gente por provedores de dados abertos ou que compartilham estatísticas sobre o comportamento, hábito e tudo mais. Então imagina que eu estou num site aqui. E eu entro em algum site agora da Métricas Boss. E eu tenho o Google Analytics instalado ali dentro. Eu tenho o Pixel do Facebook instalado aqui dentro. Eu tenho o Google Ads instalado aqui dentro. Esses dados, eles não são da Métricas Boss. Também não são dados de parceiro. Esses dados são third party data. São dados do Google, do Meta. Porque eu estou jogando esses dados no Google Analytics. Como é que isso não é um first party, Gustavo? Porque se você parar de usar a conta do Google Analytics, você não consegue ter esses dados. Esses dados ficam dentro da ferramenta. Essa ferramenta, ela terceiriza as informações para você. Mas esse dado não é da sua empresa. Lembrando aqui, vale sempre um salve, que quando a gente está falando do Google Analytics em específico, se você não estiver usando o User ID, o Google Analytics ele pega os dados de forma anônima, beleza? Então relaxa quanto a isso. Mas então, resumidamente, First Party Data são os meus dados. Second Party Data são os dados de empresas que ajudam a gente ou fornecem esses dados para a gente. E Third Party Data são dados dessas empresas fornecidos por provedores e tudo mais que conectam essas informações para a gente e disponibilizam para que a gente possa consultar. E aí, ficou mais claro entender essa sopa de letrinhas? Um abraço e até a próxima.